nosso guia para a vitória. Tem também na extranet, quem tem assinatura, aí pode acessar lá no próprio estudo lá, né? O Jornal Brasil Seeker. E aí, ó. O Marconi mostrando. É isso aí. Esse mês a gente está aqui em Olinda, né? Que é Paulista, né? Paulista. Distrito Olinda. Distrito Olinda, aqui na residência da Vicência, aqui o centro do Conselho aqui da localidade. Então, vamos iniciar o estudo. Unicidade da Vida e seu ambiente, que é o eixo FUNE. Todo mundo está escutando bem, né? Beleza. Diante de tantos acontecimentos desafiadores, pode passar o slide. Diante de tantos acontecimentos desafiadores enfrentados pela humanidade nos últimos tempos, como conflitos armados, mudanças climáticas e incertezas econômicas, além dos desafios pessoais, podemos, por vezes, sentir que somos pequenos diante de tantas dificuldades. Qual será a visão do budismo sobre isso? Essa frase aí, se mudar sua condição de vida, ambiente ou as suas circunstâncias, também mudarão naturalmente. É o caso do Dr. Dessa Riqueda, na Nova Revolução Humana. Aí, em uma das explanações da série intitulada Budismo do Sol, Ikeda Sensei afirma: como no budismo de Nichiren Daishonin, a concepção do estado de Buda se baseia no princípio dos 3.000 mundos no único momento da vida. As ondas da mudança ocorrida no momento da vida de uma pessoa se propagam para todos os 100 mundos e 1.000 fatores, e por isso, por fim, nos 3.000 mundos da existência. Além disso, impactam o relacionamento de uma pessoa com outra, como também do indivíduo com seu ambiente. Ele fala mais um pouco que o presidente Ikeda nos diz: quando mudamos, nosso ambiente muda. Quando o ambiente muda, o mundo se transforma. Ou seja, toda mudança começa dentro de nós. Sobre essa relação íntima entre o que acontece em nosso coração e mente e o ambiente que nos rodeia, e que a CCI explica também que o ambiente e o corpo vivo são fenômenos aparentemente separados que se influenciam mutuamente, mas ambos são, em essência, personificações da realidade última da vida. Eles são dois, mas não dois, ou essencialmente um. O budismo se refere a esse princípio como unicidade da vida e seu ambiente. Aí ele continua: o significado desse princípio da unicidade reside no fato de que, em vez de ficarmos à mercê do nosso ambiente turbulento e em constante mudança, nós, seres humanos, podemos, em vez disso, influenciar nosso ambiente, do interior para o exterior. Mas como podemos realizar... Aí pode passar. Mas como que podemos realizar essa mudança, né? Tão importante no nosso exterior? Como é que começa essa mudança? Né? Aí, pode passar um slide. Aí ele fala nas palavras de Ikeda Sensei: para nos tornarmos mais fortes, melhores e mais sábios, precisamos nos educar, nos aprimorar e, de fato, nos transformar. As adversidades que estamos vivenciando agora fazem parte da nossa prática budista, para a nossa revolução humana. Nossa fé e nossa prática existem para nos habilitar e crescer como pessoas e nos tornando seres humanos excelentes por meio do nosso sofrimento e esforços. Ele acrescenta ainda mais um elemento essencial para realizarmos essa profunda transformação, né, e repercutirá em nosso meio. A vida é um tesouro supremo. Ninguém é desprovido de importância ou valor. Quando nos conscientizamos dessa visão fundamental de respeito à vida e ao ser humano, a maneira como olhamos para nós mesmos e para os outros e o nosso relacionamento com as pessoas mudam radicalmente. E aí, quando começamos a realizar essa mudança, né, interna, ele traz seus efeitos nas situações do nosso dia a dia e nas pessoas com quem nos relacionamos, vai ficando cada vez mais claro, né, que o princípio de eixo FUNE é real. Nossa convicção se fortalece e damos início a um ciclo virtuoso
de desenvolvimento. E assim, alinhando nossa revolução humana ao princípio da universidade de vida e seu ambiente, ia falar mestre discípulo, né? Podemos viver mais plenamente, em harmonia com tudo e todos ao nosso redor. Deixamos de lado o papel de vítima das circunstâncias e nos tornamos protagonistas da nossa história e da história do mundo em que vivemos. É interessante essa visão, né? Não ficar largado, assim, solto na inércia, né? De fazer a nossa parte também, né? Fazer a nossa vida. Para concluir, se em algum momento você estiver em dúvida se vai conseguir vencer o desafio bem à sua frente, lembre-se de que tudo começa com a disposição de mudar seu coração. Ou seja, cultivar seu estado de Buda por meio da prática da fé. Quando encontrar dificuldades para lidar com as situações ou as pessoas com quem convive, lembre-se de que a mudança que acontece dentro de você vai, com certeza, gerar efeitos no seu ambiente. E aí eu vou passar agora para o Joshival para falar mais sobre o Gosho. Bom dia a todos. Eita, obrigado, Guilherme. Bom dia. Então, bom dia, Marconi. Então, vocês viram aqui, né, o tema desse mês, fevereiro, ele é um princípio básico, né, que nós conhecemos muito bem, que é o eixo Fune, inseparabilidade do ser humano e seu meio ambiente. Aí o meio ambiente, tanto é o meio físico quanto o meio social, né? Então, ambos são o meio ambiente. E a própria pessoa. Então, o Guilherme, ele colocou muito bem essa questão de, se nós quisermos mudar o próprio ambiente que vivemos, precisamos mudar primeiro a nós mesmos. Então, é um princípio que nós já conhecemos no budismo. Agora, é tão importante nas nossas atividades podermos sempre unir o tema com o Gosho, porque todas as palestras, o objetivo fundamental é a gente poder trazer a carta de Nichiren Daishonin e, em cima daqueles pontos importantes, a gente poder desenvolver um diálogo com nossos membros e convidados. Não é isso mesmo? Então, só relembrando o objetivo fundamental. E nós estamos hoje fazendo um estudo mais avançado do budismo. Por isso que eu só quero que possam, cada um de nós, prestarmos muito atenção na questão desse estudo, porque ele utiliza a carta de Niike. A carta de Niike, ele está no volume 2 do Sende, da página 293 a 300. Né? Então, veja só, você poder juntar o tema com o Gosho e poder desenvolver o diálogo faz com que a gente possa estar compartilhando a própria vida de Nichiren Daishonin, que são os seus escritos. Esses escritos, é importante que a gente possa estar sempre estudando, nem que seja uma frase ou sentença, não é mesmo? Essa carta, ela é bem extensa, assim, ela é extensa, porque Nichiren Daishonin, eles até mesmo coloca aqui pontos bem rigorosos na questão da própria propagação do ensino, quanto da postura, da atitude do praticante. Né? Agora, o que é que isso tem a ver com o eixo Fune? Né? Como a gente pode linkar o Gosho com essa importância, princípio básico que a gente aprende no budismo desde o início da nossa prática, que o mais importante é a gente poder transformar nós mesmos para poder contribuir com a transformação do meio, do nosso meio. Aí ele começa aqui, o começo do Gosho. Que alegria é para nós ter nascido nos últimos dias da lei e poder compartilhar a propagação do Sutra do Lótus. Quão infelizes são aqueles que, apesar de terem nascido nessa época, não conseguem acreditar nesse Sutra. Veja só como é rigoroso, né? A gente fica tão feliz de ter podido nascer nessa existência tão conturbada,
que o mundo oferece, mas mesmo assim a gente ter a oportunidade de propagar esse ensino. Então, o Nichiren Shonin já começa essa carta dessa forma. Aí só vou passar aqui um pouquinho mais para frente, que é o próprio trecho da carta. Aí o trecho destacado nessa carta diz assim: conforme o Sutra afirma, na esperança de tornar todas as pessoas iguais a mim, sem nenhuma distinção entre nós. Que está nesse capítulo 2, página 70. O Senhor pode se tornar prontamente um Buda tão nobre quanto Shakyamuni. Essa frase ela é bem curtinha, mas ela vem falando muito sobre essa questão do nosso eixo fone. Porque quando o Nichiren fala que ser igual a mim, ele chama atenção para a questão de qual é o meu princípio fundamental da minha prática da fé. Por que eu pratico, para que eu pratico? Então, o próprio Nichiren Shonin, quando ele despertou para o Sutra do Lótus, ele percebeu que esse sutra, esse ensino, precisa ser propagado para as pessoas. Então, a primeira coisa que ele fez ao recitar o Nam-myoho Renge Kyo foi poder ir encontrar e ensinar as pessoas. Então, esse é o grande propósito. Então, quando ele fala, na esperança de tornar todas as pessoas iguais a mim, sem nenhuma distinção entre nós. Então, não existe, Nichiren Shonin não se coloca acima nem abaixo de ninguém, mas, assim, que todos têm o mesmo estado de Buda, existente no próprio interior. Então, todas as pessoas têm essa capacidade de poder evidenciar o estado de Buda. Então, esse é o grande sentimento de Nichiren Shonin. Aí, mais adiante, ele coloca assim, aí só a questão do Gosho, que eu tinha falado no início. O Gosho, ele traz várias analogias e exemplos que, se você não ler essa carta na íntegra, às vezes alguns pontos ficam sem sentido. Então, é importante que cada um de nós possamos, com mais um tempo, poder ler essa carta. É importantíssimo. Que a gente possa ter essa condição de ler o Gosho, porque aqueles pontos que são colocados na matéria, é interessante você utilizar quando você sabe do que ele está se referindo. Então, cada trechinho, ele tem uma referência do que ele está falando. Então, seguindo mais adiante... Aí tem aqui a informação sobre a carta, é muito importante a gente podermos explicar o contexto que foi escrito essa carta, por que Nichiren escreveu e endereçado a quem. Então, para quem foi enviado? Nichiren Shonin escreveu essa carta no segundo mês, que o segundo mês é o quê? Fevereiro. Estamos em fevereiro. De 1280, a Niiki Saemonojo, um oficial do shogunato de Kamakura. Então, significa que foi um oficial, um samurai. Niiki Saemonojo, um oficial samurai do governo Kamakura, ele tinha esse nome porque residia na região de mesmo nome. Não se sabe muito sobre Niiki, mas parece ter sido um fervoroso seguidor que serviu a Nichiren Shonin com devoção. Então, quando a gente pensa que ele está chamando a atenção de Niiki ou repreendendo ele, na verdade, ele está falando para todos os seus seguidores. E, além disso, para todas as pessoas que não acreditavam no Sutra do Lótus. Ele fala que, desde o início da sua carta, rigorosamente, sobre a questão da você não acreditar e caluniar a lei. Então, isso traz, assim, na época de Nichiren Shonin, trouxe grandes infortúnios. Quando a gente vê a trajetória de Nichiren Shonin, naquela época, a gente vê que aconteceram muitas calamidades e fome, secas, invasões estrangeiras, guerras internas. Então, assim, foram uma sucessão de sofrimento
para o povo japonês naquela época. Nichiren Daishonin estava observando cada aspecto do meio, daquele meio, né, daquela época. Estava analisando cada aspecto como a possibilidade das pessoas transformarem a partir da prática do Sutra do Lótus. Então, é isso que ele chama a atenção, né? Como eu posso mudar aquelas condições? Quando se fala que nós, até mesmo hoje em dia, nós vivemos vários infortúnios. E de que forma nós podemos transformar esses infortúnios? Nada mais é do que praticar corretamente o ensino de Nichiren Daishonin do Sutra do Lótus. Aí ele continua. Entenda o escrito. Nichiren salienta nesse escrito a transitoriedade da vida humana e a consequente importância de não desperdiçar tempo na busca de valores transitórios. Em vez disso, é preciso discernir, isso é, você saber diferenciar as coisas, discernir o que é realmente importante na vida e persistir até o fim na busca da verdadeira lei. Nessa carta, também ele dá um exemplo de pessoas honoráveis, sacerdotes honoráveis, que mesmo tendo os pergaminhos do Sutra do Lótus, mas mesmo assim caluniavam a lei. Então, ela chama a atenção de mesmo pessoas que têm uma posição de importância na sociedade, mas mesmo tendo o ensinamento em mãos, mesmo praticando o Nam-myoho Renge Kyo, mas não colocando em prática seu ensino. Então, eu chamo muita atenção dessa forma. Daishonin esclarece o propósito do Sutra do Lótus, comparando a pessoa comum com um ovo. Assim como o líquido de um ovo se desenvolve até se tornar um pássaro, na vida humana existe o potencial para a iluminação, assim como o processo de evolução humana. Então, aqui ele já dá um exemplo também, né? A questão do ovo, né? Que ele passa por um processo de desenvolvimento dentro da casca. Então, como se a gente pudesse também transformar dentro de nós, né? Como se fosse essa casca. E a gente poder evidenciar o estado de Buda e voar como um pássaro com esse nosso desenvolvimento. Na conclusão da carta, Nichiren Daishonin afirma que a chave para atingir a iluminação é a fé do Gohonzon. Todos estão percebendo que a gente pode até mesmo achar que somos pequenos e insignificantes em relação ao mundo inteiro, né? Poxa, são quantos milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Bilhões de pessoas, quantos países, quantas culturas, quantas regiões diferentes, né? Mas mesmo você, aqui em Pernambuco, né? No Brasil, na América do Sul, mas mesmo assim nós temos um grande potencial de podermos fazer a diferença como ser humano e podemos poder proporcionar isso para as outras pessoas. Então, assim, um potencial muito grande que precisamos praticar e poder a gente transformar a partir da nossa prática. E quais são as oportunidades da nossa prática? Nós temos a nossa prática diária, que é a nossa prática individual, a recitação do Nam-myoho Renge Kyo e do Gongyo, né? Então, esse é o meu momento, é aquele momento de eu polir o meu próprio coração, como Nichiren Daishonin mesmo, em outra ocasião, ele falou, né? Agora a hora de mudar seu coração. E a outra forma também, não, né? A mesma forma de contribuir também para o meu desenvolvimento, além da prática individual, que o nosso mestre da Sakikeda sempre ensinou, é também a nossa prática altruística. Isso é a nossa prática em conjunto com as outras pessoas. Então, quando se fala tanto, né, em levantar-se só, esse levantar-se só não é eu praticar somente a prática individual. Né? Não é isso, de maneira alguma. O levantar-se só é você romper suas próprias barreiras, suas próprias dificuldades.
e praticar junto com as outras pessoas. Isso, e mais importante é você poder ensinar outras pessoas com suas próprias habilidades. Aí, aqui no trechinho da carta, ele fala muito aqui a questão que são, assim, suas ações não podem contrariar a intenção do Sutra, né? Ele coloca muito, tem 3 passagens que ele coloca, não contrariar a intenção do Sutra. E qual é a intenção do Sutra? É propagar esse ensino para as outras pessoas. E aonde a gente tem a maior condição de propagar esse ensino, além de conversar pessoalmente com as pessoas, é nas palestras, em nossas maravilhosas palestras, né? Ele continua mais um trechinho aqui que eu achei muito importante, que Nichiren Daishonin, ele escreve assim: pare e pondere, né? Vamos parar um minuto e ponderar, isso é, vamos refletir sobre tudo que a gente escutou, que a gente leu nas Escrituras. É rara a fé que move uma pessoa a fazer oferecimento ao sacerdote que compreende o coração do Sutra do Lótus. Então, são raras pessoas que façam oferecimento, né? E a gente tem um objetivo importantíssimo, que é a construção do nosso centro cultural. E esse esforço da construção do centro cultural, essa oportunidade da gente participar, é nada mais do que a transformação financeira de cada um. Então, esse é o objetivo da contribuição. Aí ele continua aqui, mais um trechinho que é importantíssimo. A gente pulou aqui, ó. Quando ele... Lembram na passagem que conta a história de Nichiren Daishonin, quando ele chama a atenção da divindade Hachiman, ele, quando é levado para ser decapitado, ele para na frente do templo de Hachiman e chama a atenção dessa divindade. Por que você abandonou a nação? Você jurou no pico da águia proteger os discípulos, os praticantes do Sutra do Lótus. Então, ele fala muito essa questão, né, do nosso juramento. Aí, mais adiante, ele coloca: haja o que houver, mantenha uma firme e constante fé no Sutra do Lótus. Então, no último momento de sua vida, será recebido por 1000 Budas, que o levarão rapidamente à terra pura do pico da águia. Então, veja só, quanta boa sorte quando a gente pratica de acordo com o Sutra do Lótus, né? Da mesma forma como Nichiren Daishonin praticou. Aí ele coloca assim: se for fiel à totalidade do Sutra e se seguir os ensinamentos com exatidão, sem acrescentar nenhuma ideia própria e sem seguir as interpretações arbitrárias dos demais, né? Então, assim, é importante a gente poder nos aprofundarmos no estudo, para que a gente possa praticar com essa exatidão, né, que Nichiren Daishonin ensina aqui sobre o Sutra do Lótus. Ele coloca assim também, né, que a expressão conhecimento sem fé refere-se aos que têm conhecimento sobre a doutrina budista, mas carece de fé. Então, dificilmente essa pessoa atingirá o estado de Buda, porque essa intenção que ele fala no início não é somente a gente adquirir simplesmente conhecimento, né? Mas sim a gente poder utilizar esse conhecimento para poder a gente desenvolver essa sabedoria, a sabedoria do Sutra do Lótus. A sabedoria do Sutra do Lótus não é meramente de pessoas que viveram só para o estudo, pessoas de autoconhecimento, mas todas as pessoas comuns, todas as pessoas que têm o coração aberto a esse sentimento de poder trilhar o caminho correto ensinado pelos 3 mestres, né? Texto desse Makiguchi, Josito e dessa Ikeda. Aí ele continua, só fechando aqui, considerando tudo isso,
quais devem ser os princípios norteadores da religião no século XXI, né? Hoje em dia, né? Quais são as considerações que devemos colocar em prática nessa época atual? Afirmo convictamente que são o humanismo e a revolução humana, da Isaac Queda, né? Essa grande frase do mestre. Agora eu vou passar aqui para a Venise continuar essa nossa jornada por esse estudo. Obrigada, bom dia. Temos todo esse material, né, que o Débio da BSGI preparou. Encontramos o SEND no Cire Digital, está disponível para leitura no Cire Digital. Encontramos todo esse material no BS, na extranet e no físico. Então, assim, não precisa usar tudo na atividade, não é? Mas vamos estudar todo o material para poder tirar o melhor, né, para cada localidade. Aí, o que o Dorival disse, né, pode trocar, passar para a próxima. Eles colocaram assim, o que aprendemos, né? Aprendemos que a mudança do nosso ambiente começa dentro do nosso coração, não começa num lugar distante. Essa mudança é a revolução humana, ela acontece por meio da prática da fé. Então, é exercitar a prática para si, prática para os outros. A nossa revolução humana gera efeitos no ambiente justamente porque a nossa vida e o ambiente em que vivemos não estão separados, né? A unicidade de ambos. E com o princípio dessa unicidade da vida e o ambiente, indica que nós somos protagonistas da nossa história. Então, não é ninguém a não ser a nós mesmos. Tudo começa do indivíduo e volta para ele, né? Tudo é um ciclo que vai e volta. Então, esse esforço do estudo, esse esforço da dedicação. Ontem pudemos ouvir o senhor Shiratori nos conclamando a fazer visita para incentivar os membros, né? Fazer visita, fazer ligação vida a vida, para poder construir essa nova era da Soka Gakkai, da SGI, da BSGI, da nossa localidade, com o Sensei totalmente dentro do nosso coração, né, morando no nosso coração. Aí eu vou passar, não está no material, inclusive este PPT consegue baixar no aplicativo do BS+, e escolher. Eu consegui, desta vez, colocar no Canva, que para nós o Canva é mais didático, é mais fácil de trabalhar do que o PPT. Mas tem todas as possibilidades lá. É só buscar e curtir, que o material foi todo muito bem preparado. Aí eu vou falar sobre a nova revolução humana. Eles disponibilizaram alguns trechos, pode tirar a lista. Que aí vai mostrar que tem outros materiais, né? São vídeos, tudo disponível na UBS+, na editora, brasilseiko.com.br, e na extranet. Nos trechos da nova revolução humana, de autoria do nosso mestre, da Isaac Queda, eles separaram o seguinte: primeiro passo para a transformação local. O budismo é uma religião originária da sabedoria do Oriente, reconhece a dignidade inerente de tudo o que existe, mostra, pelo princípio da unicidade da vida e seu ambiente, que a vida humana não existe distante do ambiente natural. E elucida que o sujeito que realiza as atividades vitais e o ambiente que esse corpo se sustenta são dois, como disse o Guilherme, mas eles são unos e inseparáveis, que é o Eixofune, a explicação de Eixofune. Eixo é formado pela combinação das primeiras sílabas de erro e chorro. Ou seja, podemos dizer que é um princípio filosófico que busca a cooperação e a harmonia com base em consistente ação interna e externa, no qual a reforma da determinação interior, sem falta, agirá em conjunto com o modo de se relacionar com o ambiente, provocando a transformação nesse local. Quando fizemos o Encontro Cultural dos Jovens, o primeiro, foi comprovado que diminuiu os níveis de violência, porque existiam 4 estados, inclusive o de São Paulo, né, todo o Nordeste, voltado para a atividade.
para o bem da sociedade. Então, isso reflete na sociedade. Isso reflete no meu bairro, começa na minha casa, mas vai refletindo, como aquela onda que é formada, né? Quando você joga uma pedra na água. Então, nossas ações não são em vão. E outro trecho, recite Daimoku e compartilhe o budismo com as pessoas. A pergunta é, o que você precisa fazer para transformar o karma e se tornar feliz? Nichiren afirma, deve não só perseverar, como também ensinar aos outros. E solicita, empregue o máximo da sua capacidade ao ensinar aos outros, mesmo que seja uma única sentença ou frase. Para se poder fazer isto, precisa se estudar, porque quando for aplicar na vida, vai ter toda a certeza que está no caminho correto. Em outras palavras, o sensei escreveu, recite fervorosamente o Nam-myoho Renge Kyo, compartilhe esse ensinamento com as outras pessoas. Uma religião, ele fala que a religião que se preocupa apenas com a sua própria felicidade, ela não é uma verdadeira. Somente quando todos nós nos tornamos felizes juntos, podemos ser felizes como indivíduos. Que aí é uma verdadeira, né, é uma real felicidade. E o esforço sincero e contínuo. Ele fala no volume 9, que todos, ele está contando um trecho da história, né, da Gakkai, todos trabalharam insistentemente a fim de prestar sua contribuição para o bem-estar social por meio do seu sucesso no trabalho, seu aprimoramento como ser humano e sua vitória profissional. Então, mostrar para a sociedade o grande valor, né, da Gakkai, o grande valor do mestre. O orgulho, a convicção e a filosofia como budistas tornaram-se a nova força motriz que deu continuidade à natureza de povo trabalhador e esforçado. Fica a dica de leitura, que é no Nova Revolução Humana, volume 9. Né? Então, esse material é maravilhoso. Eu queria só finalizar com um trecho da crônica, está lá no finalzinho, da Monique Tiesi, que é a coordenadora da DJ da BSGI. Ela fala da vida dela quando criança, que acompanhava a mãe para entregar os impressos. Aí nós conseguimos agora retornar com os impressos, essa luta maravilhosa, que faz toda a diferença na vida daquele que se dedica a isso. E eu tenho certeza que quem está na sala, que realiza essa luta, sabe o quão valoroso é você incentivar a outra pessoa e conseguir fazer essa entrega do impresso, né? E a felicidade que causa na vida do outro. Ela explica sobre o que o sensei, né, ensina sobre o princípio de Eshofune. O princípio de Eshofune nos ensina que o ambiente, tanto em seu aspecto natural quanto social, é o meio para a manifestação do nosso próprio karma. Então, ele existe porque nós precisamos desse meio para poder vencer o karma. E o karma nada mais é do que missão. Conforme Ikeda Sensei pondera, querer transformar o ambiente sem a mudança de si próprio é tão absurdo quanto a tentativa de endireitar uma sombra sem mexer o corpo. Querer que a sombra reflita uma outra posição sem se movimentar. A mudança do nosso ambiente se encontra no ato de nos esforçarmos para transformar o nosso próprio destino. Recitar Daimoku e nos dedicar em prol do Kosseiru foi exatamente onde nos encontramos. Não é sair, né? Não é, vou me mudar para Bahamas para ser feliz. Não, tem que ser a felicidade onde eu estou. Então, ela solicita, vamos elevar a nossa condição de vida por meio da prática da fé e das atividades da Soka Gakkai. Vamos influenciar positivamente o ambiente em que vivemos. Vamos cultivar um coração grandioso. Cabe a nós promover a transformação do meio onde nos encontramos. Eu digo o seguinte, cabe a nós comprovar, não é como a gente ouviu ontem pelo senhor Miguel Shiratori, podemos ouvir, comprovar a grandiosidade do mestre, né? Ele é grandioso, nós já sabemos. A sociedade é que precisa saber dos discípulos maravilhosos que Ikeda Sensei tem. Muito obrigada pela oportunidade. A cada vez que fazemos o CAB, é uma revolução humana em nós mesmos, porque queremos compartilhar com os senhores cada vez mais, cada vez melhores. Então, muito obrigada pela oportunidade. Agora, aproveitando, né, essa temporada festiva, estamos aqui em fevereiro, né, eu quero também parabenizar o esforço e a dedicação de cada um que pode estar aqui e, assim, e sempre incentivar os nossos
companheiros que possam também aproveitar esse material. Aí, temos só para a gente finalizar, temos um tempinho de uns 12 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Eu gostaria, já que nós temos aqui mais representantes da nossa amada RM, temos aqui Ademir, tem o Marconi, temos a Cristiana, temos a Dona Fugita. Podem fazer suas considerações em 3 minutos, cada um, sobre a nossa amada Pernambuco, de quanto a gente pode nos desenvolvermos, quanto potencial nós temos aqui, temos muito potencial. Então, vou deixar para vocês. E aí, quer começar? Marconi, Ademir? Eu tenho que falar. Sim, pode começar, Dona Fugita. Obrigada por cortar karma, viu? Obrigada pela maravilhosa explanação. Olha, esse Shofune, matéria de hoje, que exatamente está na minha vida, que eu tinha uma época muito difícil de financeira, né? Saúde. Aí, dirigente orientou. Eu falei, meu sofrimento deve ser pequeno em comparação com do mundo, de outra pessoa. Aí ele disse, não, você tem que vencer esse sofrimento, você acha que pequeno, você transformar, aí sim, transforma o mundo, né? Então, esse é Shofune, né, que diz aqui, né, como o Thierry disse, né, que não é transformar ambiente sem a mudança de si próprio e tão absurdo quanto a tentativa de endireitar uma sombra sem mexer o corpo. Então, mesmo que seja um pequeno sofrimento, dificuldade, a gente tem que encarar com seriedade, de frente, né? E isso que eu estou bem aprendendo, né? Vamos, assim, conectar nosso coração, né? No coração do mestre, né? Eterno, né? Mestre espiritual, do Conselho, e vamos avançar. Obrigada pela oportunidade. Tá. Vladimir. Opa, rapidinho, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela explanação, muito boa mesmo. Realmente, cada dia é melhor, né? E em relação a essa matéria em Shofune, né, realmente eu achei muito interessante também, que assim, foi até ontem, depois da reunião nacional, né, que teve, né? Eu vinha no ônibus, né? E o ônibus vinha vazio, né? Tem uma senhora dentro do ônibus. Aí ela falando, né? Aí começou a falar sobre saúde, que tinha levado uma queda, vários fatores, né? Aí ela falando da questão também que se tinha muita dor quando o tempo estava frio. Aí já é um passo, a gente dá frio já com o buco, né? Então eu falei para ela que a gente, o universo, a gente é uno, né? Quando está frio, a gente sente, né? E quando a pessoa faz uma cirurgia, geralmente a pessoa sente muito essas transformações do próprio universo, né? Quer dizer, a própria ligação que a gente tem com o próprio universo, né? O budismo fácil é isso, no caso, né? A pessoa começar a entender que a gente não é uma coisa separada, né? Realmente a gente tem muitos conceitos religiosos que tem um conceito que o universo é um e a gente é outro, né? Então, a gente está vendo aí as transformações ambientais que estão acontecendo, o universo está mudando, o pessoal está desmatando, as coisas estão acontecendo, aí vai influenciando prontamente a gente mesmo, né? O próprio mar agora também, né? Com essa questão das águas marinhas também, né? A quintura aumenta a temperatura, vai morrendo água. Quer dizer, que as coisas vão começando a se encaixar de uma forma mostrando, se vocês não cuidar, se sempre não se unir junto para poder modificar, isso o universo dizendo para a gente, né? As coisas não vão melhorar. Então, assim, aí você vê quanto o budismo nutricionista, né, esse período de tantos anos para cá, fica tão um aspecto assim bem da época atual, né? Assim, o nutricionista escreveu isso há tantos anos atrás e agora a gente comprova, né? Então, derrubar a árvore agora numa rua tem que dar uma situação ambiental, né? Mas você vem falando tanto na proposta de pai, tanto tempo atrás que, né? Aí tem aquele diálogo com o Tunhambi também falando das mudanças que precisa ser feito para o idoso, tudo, né? Assim, a nível na época, né? De fazer elevadores, ter umas ruas mais facilitar para as pessoas com deficiência. Quer dizer, vocês estão falando algo
poxa, há muito tempo atrás, né? Hoje em dia, século XXI, a gente vai vendo isso aí, né? E o próprio Sensei tem uma ligação muito forte com essa questão do universo, quando ele veio de São Paulo em 93, pô, a gente estava orando porque o Sensei veio em fevereiro, né? Em período de fevereiro e março, mês quente demais, né? Então foi assim, o Sensei tem uma própria ligação, quando ele chega no lugar, ele já muda o ambiente, assim, né? Até essa força tá. Então foi feito muito Daimoku naquele período para que o clima tivesse bom, tudo se encaixou e realmente tudo favoreceu, né? A nível do clima, a temperatura caiu, foi tudo se encaixou de uma forma, quer dizer, que a força do Namio Horinga tem essa força para mudar, né? Então, assim, então a gente, aí quando a ministra falou a localidade, tudo isso aí, então em cada localidade que mora, a gente tem uma missão para poder mudar, né? Então, assim, na rua, no trabalho, né? Então, quando a gente pensa que o ambiente está meio desfavorecido, isso é comprovação que o fato de estudar o budismo, entender isso aí no trabalho, onde a gente vive, a gente começa a compreender que pode mudar, né? Então, não é que todo mundo vai praticar, mas a gente começa a influenciar de uma forma positiva e as coisas começam a funcionar de uma forma melhor. Quer dizer, isso é a prática do budismo tradicional. Então, a gente pensa que o Deus já falou, a gente é um só, mas, como ele falou, é um só, mas tem muita diferença no caso. O próprio Sensei, né, teve essa última homenagem ao Sensei, né, a celebração lá, que teve vários embaixadores de vários países, né? Então, assim, foi uma coisa fantástica lá, pô, aquelas homenagens, foi uma coisa muito bonita, né? Mas, assim, o Sensei não fez essas pessoas todas que foram homenagear ele agora, ou os países que ele fez, praticar, não, né? Mas, através do diálogo, ele conseguiu modificar o coração de várias pessoas, né? Então, assim, a própria China, né, é muita gratidão ao Sensei, porque ele fez a ligação diplomática restabelecer, né? Então, assim, essas são coisas que não vai mudar as pessoas, não vai praticar, mas através de diálogo, de vida a vida, de sentimentos puros, começa a ter uma aproximação. E eu estava até falando, a gente estava falando sobre guerra, a gente fala muito sobre com o pessoal no meio da rua e tudo, né? Eu estava falando essa semana com meu irmão, eu estava na praia com meu irmão mais velho, ele é de outra linha religiosa, e estava falando sobre a mudança, né? Aí eu falei que a China e Rússia hoje são parelhos, assim, estão juntos, né? Mas em 74, a China e a Rússia viam um conflito muito grande, né? Então você saiu da Rússia, foi para a China, fez um apoio de amizade lá, começou dizendo, ó, os russos não vão atacar a China. Os chineses, na época, cavavam lá escavações, tudo interterrâneo, com medo da invasão da Rússia, né? Quer dizer, havia um conflito. Hoje são amigos, quer dizer, mas você foi lá, falou com o embaixador o premier chinês, falou, aí depois foi lá, falou com o premier da Rússia, o Consig, na época, né? E, ó, não tem intenção de invadir nada, tal, quer dizer, pô, foi um apoio de amizade, quer dizer, que um elo. Então, isso é uma mudança que vai fazendo. Então, assim, como budista, como um ativista que você sempre foi, né, e ainda será, que como o nosso presidente diretor falou, que você vai liderar o Conselho por toda a eternidade, assim, no sentido, né, porque tem a própria Revolução Humana, como a gente citou, cada vez que a gente lê a Revolução Humana, a gente está colocando ensinamentos do Sensei em prática, assim, de realmente tornar essa pessoa e queira no mundo, né? Esse período agora, que é muito importante para a população. Então, assim, então isso aí. Então, a questão que falou, a questão do incentivo de encontrar as pessoas e falar, né? Então, pena que no final, essa senhora ia descendo, para concluir a conversa, para terminar aqui, ela ia descendo, aí não deu mais para mas eu sei onde ela mora perto, e a história que ela me contou, realmente, ela tem 59 anos, e ela falando, eu fiquei pasmo. Ela tem cinco filhos, só tem 2, um morreu com 8 meses, outro morreu assassinado, que se envolveu com um grupo de pessoas, que não foi bom, e o outro foi assassinado pelo padrasto, né? Quer dizer, foi uma coisa meio... Aí eu fiquei assim, nem esperava, aí sim, mas aproveitar e fazer o chacombuco nas pessoas, no caso. Então, assim, eu acredito que a outra banda que tiver, já vou dar o cartão a ela, ensinar na minha da prática para poder mudar, então, tá bom? Eu queria agradecer e vamos, assim, dentro da localidade, visitar os membros. Eu sei que tem muita gente afastada, mas precisa ter essa paciência e orar bastante da Daimoku, né? Para botar a relação no bloco lá. No bloco tem 10 membros lá, tem 5 tá afastado. Bota a relação no bloco lá. Na hora de fazer o Daimoku lá, botar o nome das pessoas para poder fazer acelerar. O Daimoku liga as pessoas, então vamos fazer o Daimoku para isso aí, entendeu? Tá bom, né, pastor? Obrigado. Tá bom? Tchau e bom carnaval. E com muito cuidado, tá bom? Obrigado, Ademir. Tchau. Maravilhoso suas considerações, hein? A consideração da relação Fujita. Marconi, tem um tempinho. Cristiana, cadê a Cristiana? Bom dia. Pode deixar para o Marconi falar por mim. Obrigado. Joia, grande abraço. Oi, gente, bom dia. Super Ademir, né? Parabéns pelas considerações. Eu queria também parabenizar o grupo, né? Do CAB. É muito bom a gente ver, né? Jovem participando. Então, parabéns, Guilherme, né? Um grande abraço. Feliz em saber que você está bem, né? Está cuidando da saúde, está bem,
né? E firme e forte, né? Isso na verdade, é um sinal de que, né, o nosso Conselho do Nordeste está garantido, né? A gente tem jovem participando de uma atividade em pleno domingo, de sol, né? Então isso é um grande sinal, né, de que a gente realmente está no caminho certo. Parabéns a todos, né? Essa questão do Exofune, a gente está vendo o carnaval aí, né? Carnaval é uma época de muita aglomeração, todo mundo sabe disso, né? Então, veja, eu não estou dizendo para não brincar o carnaval, por favor, né? Entendam. Mas se puderem, né, por favor, se previnam, né? Tomem bastante líquido, principalmente isso, nesse tempo de sol, né, de muito calor. É importante hidratar, né? Bastante fruta. Eu também estou fazendo isso, não sou muito chegada à fruta, não. Água eu tomo bastante. Mas é bastante fruta. E é importante que a gente possa fazer nossa parte. Foi falado muito sobre isso, né? Então, não deixar coisa com água parada dentro de casa, né? Por favor, quando for um aprendizado básico, né? Em relação à questão, não pode misturar lixo molhado com lixo seco. Simples assim, né? Então, por favor, ao descartar o lixo, também atentem para isso, né? Se puder, eu também estou me esforçando para isso, né? Para separar o que for lixo seco, o que for lixo molhado. Enfim, são maneiras de a gente cuidar do nosso ambiente, né? Que no final das contas reverte na nossa própria saúde, né? Então eu queria realmente assim, né, agradecer profundamente, né, esse esforço de todos, né, em participar do CAB, em elaborar o CAB principalmente, né? Parabéns a toda a equipe, foi muito bem explanado, né? É uma atividade que a gente só sabe a importância quando a gente participa, né? Você vê lá, CAB e tudo, parece simples, né? Curso avançado de budismo. Mas quando você participa, você percebe a importância desse curso, né? Enfim, né? Desse processo na nossa vida. Né? Então, assim, parabéns a todos, um grande abraço a todos. Mais uma vez, se cuidem, né? A senhora já falou no começo sobre dengue, né? Tá vindo aí a vacina, né? Então a gente vai ter mais esse cuidado que a gente vai poder ter, né? Então, por favor, não tenham medo de vacina, é claro. Se tiver alergia, não vai tomar, né? Mas procurem saber direitinho, procurem se informar direitinho. Não vão por informações infundadas, né? Ah, porque faz mal. Isso aconteceu muito em relação ao Covid, né? Ah, porque tá matando, porque teve muita gente que não tomou vacina por conta dessas informações infundadas. Então, a gente precisa, né, entender o que acontece à nossa volta, né? Exofune total, enfim. Então, um grande abraço, né? Olha, muito bem. Viva o SUS, Cristina. Parabéns, né? Então, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Vamos tirar uma foto, todo mundo junto, abrindo suas câmeras. Junta mais. Não, vai ser aqui, ó. Ali, vai ser ali? cadê você? Tá você aqui. Vamos lá. Todo mundo aí? Dodival, Oi. minha conta não quer abrir, não. Pode pedir para alguém aí fazer o que Herbert fez. Ele colocou o celular, não sei se é possível, né? Mas nessa altura. E lá na tela dele tem o pessoal da telinha. Tem nós que está na telinha. Entendi. Pode ser, sim. Uhum. Se não conseguir, eu printei. Aí eu mando para você. Aí Joia. você faz uma montagem. Tudo bem? Tudo bem. Mas se conseguir aí, fica bem legal, viu? O Herbert fica bem legal lá na ML. Joia. Então tá bom, vamos lá. Ô, Tereza. Oi? Minha câmera não está abrindo, vice? Eu coloco sua foto, Silvia. Eu coloco sua foto. Tá bom. Bota a foto. Joia. 1, 2, 3. 6. Você faz isso? Não faço isso, não. Pronto, beleza, parabéns. Já está revelada a foto. Tchau, pessoal. Ótimo domingo a todos.